Provérbios 7 é um capítulo que fala sobre a tolice de se envolver com uma pessoa casada. A pessoa que se envolve com uma pessoa casada é como se colocasse uma flecha no seu próprio fígado, porque ela cai nesse tipo de situação e ela fica presa, fica dependente, condicionada a ter maus pensamentos. Depois que uma pessoa se envolve com uma pessoa que é casada, ela rompe uma barreira que da ética. Ela rompe uma barreira moral. Ela rompe uma barreira de uma aliança que aquela pessoa casada tem com o marido dela, ou no caso de uma mulher de um homem que é casado, com a mulher que está casada com esse homem. Quando eu me envolvo com uma pessoa que está casada, eu estou mostrando que eu não tenho respeito pelo meu próximo. Eu estou rompendo várias barreiras espirituais, barreiras morais, barreiras éticas, que são barreiras que devem ser respeitadas. Quem quer ter relacionamento com Deus, andar na sabedoria, precisa se colocar barreiras. Eu preciso colocar a barreira para a minha vontade. Porque se eu sigo pela minha própria vontade, pela minha própria, pela minha própria paixão, pelos meus próprios prazeres, então eu não tenho extremo respeito ao Senhor. Nós fizemos a leitura de Provérbios 1 no dia primeiro e está aqui no canal. Quem está acompanhando essa série de Provérbios sabe que nós colocamos ali que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor significa extremo respeito ao Senhor. Portanto, não se envolva com uma pessoa que está casada. E se você é uma pessoa casada, não corra atrás de uma outra pessoa porque é mais jovem, porque é mais bonita, porque Deus não chamou você para quebrar a aliança que você estabeleceu com a sua esposa, com o seu marido. Mas ele tem prazer em que você alimente o seu relacionamento. Ele tem prazer em que o homem respeite a sua mulher e respeite a aliança que estabeleceu com ela. Igualmente a mulher, que ela honre o marido e respeite a aliança que tem com ele. Vamos ler aqui Provérbios 7. Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. 2. Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. 3. Guarde sempre os meus ensinamentos, bem gravados no coração. 4. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Já pensou? Imagine essa cena. A sabedoria e o entendimento como se fossem duas pessoas. Você abraça de um lado a sabedoria e do outro lado você abraça o entendimento. E você anda com a sabedoria e com o entendimento. Lado a lado como seus melhores amigos. Esse versículo 4 nos traz aqui uma reflexão para aplicação diária. Quem tem sido seus amigos? Eles são pessoas que andam com Jesus? Eles andam com Deus? Porque está em Deus a sabedoria. Eles andam com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é que dá entendimento para nós a respeito das coisas de Deus. Então, Deus Pai está no céu, ele mostra
a vontade dele para o Filho, que é Jesus. Então Jesus recebe toda a sabedoria do Deus Pai e ele passa para o Espírito Santo, que comunica para nós toda a sabedoria que vem do Pai. E o Espírito Santo também faz o trabalho de nos fazer entender qual é a vontade de Deus. Lá em João, nós lemos que o Espírito Santo, ele convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então podemos dizer que é o Espírito Santo que nos convence que estamos cometendo algo errado, que a palavra pecado significa no original errar o alvo, errar o objetivo. Então o Espírito Santo nos mostra que o que estamos fazendo está fora do alvo, está fora do objetivo. É ele que nos convence do pecado. Por isso, trate a sabedoria como sua irmã, trate a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele é a própria palavra. Ele revela quem ele é pela palavra. Quando nós lemos a palavra, nós sabemos o que ele quer de nós. Então, trate a sabedoria como sua irmã. Trate a leitura bíblica diária como a sua irmã. Cuide muito bem da leitura diária da Bíblia e da meditação nela, para que você tenha o conhecimento da sabedoria, saiba a vontade de Deus. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Para que você tenha o entendimento, você deve orar todos os dias. Vamos dizer assim: a sabedoria é a palavra e o entendimento é a oração. Porque quando você ora, você está falando com Deus e você está falando pelo Espírito Santo. E quando você vai falando com Deus, o Espírito Santo vai falar a você, ao seu coração, quais são as coisas que ele quer que você mude. Você vai receber o entendimento. O Espírito Santo vai convencê-lo, vai convencê-la daquilo que é pecado. Porque esse é o papel do Espírito Santo. Versículo 5: Eles conservarão você longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. O homem que fica entregue às suas próprias vontades, ele é tomado pela sua visão. Muitas vezes ele olha para uma mulher e ele cobiça aquela mulher. Se ele está completamente guiado apenas pelos seus sentidos, ele vai olhar para uma mulher imoral. Mesmo que ela seja imoral, mesmo que ela não diga uma palavra, só a imagem, a aparência, o corpo, muitas vezes, já vai despertar o desejo de ficar com aquela mulher. Isso acontece com aqueles que não tratam a sabedoria como a irmã e não têm o entendimento. Eles são movidos pelas suas próprias paixões, pelas suas próprias vontades humanas, terrenas, físicas e carnais. Por isso que Salomão fala no versículo 3, lendo ali no topo novamente: guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Lá em Provérbios 4, no versículo 23, nós lemos que nós devemos guardar muito nosso coração, porque é do nosso coração que procedem as saídas da vida. Nós fazemos aquilo que está no nosso coração, nos nossos sentimentos, na nossa emoção. Se nós temos os mandamentos em nosso coração, então nós vamos ser guiados pelos mandamentos. Mas se nós não alimentamos o que vai dentro do nosso coração, então o nosso coração fica entregue às suas próprias paixões, às suas próprias vontades. Por isso que no 4 ele fala: trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Medite na palavra, porque a palavra é o próprio Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, quando ele disse eu sou a verdade, ele quis dizer: eu sou a palavra. O que está na palavra é o que eu sou.
Então, quando você medita na palavra, você sabe quem Jesus é e o que ele quer de você. Quando você ora, você tem entendimento, o Espírito Santo fala com você. Versículo 5: Eles conservarão você longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. Quando você tem a sabedoria e você se depara com uma mulher imoral, você se depara com uma mulher sedutora, você ouve, você vê todas as suas ações, as suas palavras, a sua forma de se vestir, a sua sensualidade, mas você já vê o perigo que está por trás depois daquilo. Versículo 6: Uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa, 7, e vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. 8, esse rapaz estava andando pela rua, perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele passava por perto da casa dela. 9, ao anoitecer, quando já estava escuro. Versículo 10: E aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Versículo 11: Ela era espalhafatosa e sem vergonha e estava sempre andando pelas ruas. Veja que, quando Salomão fala isso aqui, nós concluímos que essa mulher morava perto do palácio, onde Salomão tinha a sua residência, ou uma de suas residências, porque ele fala que ele estava olhando pela janela da casa dele. Uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa, e ele viu vários rapazes, e ele percebeu que esse rapaz passava sempre perto de uma esquina onde morava uma mulher. Então aquela mulher um dia saiu espalhafatosa, versículo 11, espalhafatosa, ou seja, chamando muita atenção. E sem vergonha estava sempre andando pelas ruas. Versículo 12: Ficava esperando em alguma esquina, às vezes numa rua, outras vezes na praça. Veja que Salomão mostra que ele conhecia essa mulher. Essa mulher era a vizinha dele. Provavelmente ela ficava ali na. Não, provavelmente não. O texto fala claramente que ela morava ali na esquina e que quando Salomão olhava pela janela, ora ela estava na rua, ora ela estava na praça. Versículo 13: Até que ela encontrou um rapaz, e ela chegou perto do rapaz e o abraçou e beijou, então com um olhar atrevido disse: 14: Paguei hoje os meus votos e a carne da oferta de paz está comigo. 15: Por isso saí procurando você. Eu queria encontrá-lo e você está aqui. O versículo 14 mostra que essa mulher era tão sem vergonha que quando ela aborda o moço, ela diz, no versículo 14: Paguei hoje os meus votos e a carne da oferta de paz. Aqui, a carne da oferta de paz é que, na época deles, eles matavam alguns animais, era o sacrifício que era feito a Deus. Ela está dizendo para ele assim: Hoje eu já fui na igreja, hoje eu já orei, hoje eu fiz um voto e eu falei com Deus, e eu estou limpa. Então, se você sair comigo, não tem problema nenhum. E esse versículo 14 nos traz um alerta para o tempo atual, que existem pessoas dentro da igreja que estão validando a fornicação. O que é a fornicação? A fornicação é quando pessoas solteiras têm intimidade. Estamos num tempo em que as pessoas estão dizendo: se você está solteiro, então você é livre, então você pode sair com quem você quiser e se deitar com quem você quiser. Desde que você seja honesto e diga para a pessoa que você não quer nada e que é apenas algo casual, se a outra pessoa concordar, então está tudo bem, porque você não mentiu, não enganou, então você só fez aquilo que foi bom para os dois lados. Nós estamos vivendo dias em que o mundo e a sua doutrina, a sua cultura, a cultura secular, está querendo entrar para a igreja, quando na realidade a palavra de Deus fala declaradamente que Deus não tem como vontade dele a fornicação. Ele quer que o homem tenha sua mulher, que a mulher tenha o seu marido, que eles se conheçam,
que eles estabeleçam uma aliança diante do Senhor e que vivam a vida até o último dia, mantendo fidelidade no relacionamento e construindo uma vida que seja para a glória de Deus. Veja aqui o que está escrito em 1 Coríntios. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Os coríntios eram as pessoas que nasciam em Corinto. Aqui no capítulo 6, no versículo 9, ele começa a falar a respeito dos pecados. Pecado significa errar o objetivo. O objetivo de todo aquele que vem até Jesus é segui-lo fielmente, segui-lo de acordo com seus mandamentos. Então, o que não está de acordo com os mandamentos é pecado, porque está errando o alvo, que é seguir a Jesus. Veja o que ele fala aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, 10. Os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Então ele começa dizendo: vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem. E ele começa a trazer uma lista de quem são os maus. E ele fala: os imorais são maus. Os que adoram ídolos são maus. Quem você tem adorado? Tem pessoas que adoram artistas, celebridades, políticos. Pessoas que dão a vida por um político. Saem e gritam o nome de um político de maneira escandalosa. Parece que aquele político é a vida da pessoa. A nossa confiança nunca deve estar em um político, mas somente em Jesus. Davi escreveu no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se a sua confiança está em algum político, se você está gritando o nome de um político, há algo de errado, porque nós devemos gritar o nome de Jesus. Toda a glória, toda a provisão e cuidado vem do Senhor Jesus. Os reis, presidentes, governadores, todos eles são homens. São apenas ilusão. Não adore nenhum ídolo. Tem outras pessoas que adoram ídolos, colocando o carro como ídolo. Lavam o carro, tratam o carro como se fosse um filho. Pessoas tratam pets como Deus. Fazem tudo pelo seu pet. Algumas pessoas tratam o marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe como um ídolo. Por isso Jesus, em certa ocasião, disse: aquele que não negar o seu pai, aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos do que a mim, não é digno de mim. Então, se você tem pessoas, coisas ou qualquer outro tipo de assunto ou roupa ou local que você tem que frequentar, tem pessoas que o ídolo dele é o futebol. Conheci um jovem que perdeu o casamento porque toda vez que tinha jogo do time dele, ele ia para o estádio e dizia para a esposa: hoje eu vou para o estádio porque o meu time vai jogar. E a esposa dele disse: você escolhe o time ou a família. E ele, depois de muitas vezes que ela deu chance para que ele decidisse, ela colocou um fim no casamento. E disse: eu não vou viver com um homem que é dependente de um time de futebol. Quando conversava com esse homem, eu achei interessante
como Deus fez que essa situação acontecesse. Eu estava andando em uma rua e de repente começou a chover muito forte. E era uma chuva que veio totalmente sem nenhum sentido, porque não parecia que ia chover. Mas de repente começou a chover e chover e chover, e então eu fui para baixo de uma marquise e fiquei ali aguardando, e esse jovem estava do meu lado, com uma camisa de time de futebol. E eu fiquei ali olhando para a chuva enquanto esperava, enquanto aguardava. O Espírito Santo me disse: comece a conversar com ele. E eu comecei a conversar com aquele jovem, e ele começou a desabafar e falar que estava triste porque tinha perdido o casamento, e começou a dizer a razão, e começou a dizer que ele amava o seu time. Enquanto eu conversava com ele, o Espírito Santo me disse: o estádio é um templo. Eu nunca tinha ouvido essa orientação, mas o Espírito Santo me disse: o estádio é um templo. Então ele começou a ministrar ao meu coração e dizer: da mesma forma como o meu povo vai para o culto, para honrar o meu nome, aqueles que vão para um estádio para amar um time, têm aquele time como um Deus. E muitos estão acorrentados, indo nos estádios para ficarem idolatrando homens, jogadores, times, coisas que não agradam a Deus, porque tomam o lugar de Deus. Existem famílias que estão perdendo recursos porque as pessoas estão viciadas em partidas de futebol e gastam seus recursos para pagar as partidas, enriquecendo os times de futebol. Quando eles estão ali assistindo as partidas, eles gastam seus recursos com bebidas, com camisetas, com bonés e outras coisas que são vendidas ali. Que você faça o seu julgamento dessa palavra que eu compartilhei aqui, mas foi o que o Espírito me disse naquele dia, e a orientação dada a ele foi: deixe o time de futebol, aceite a Jesus, procure a sua esposa, converse com ela e se arrependa, trate ela como Deus orienta na palavra, que a sua esposa deve ser honrada e vocês devem seguir a Deus em primeiro lugar. Então, os que adoram ídolos, aí os adúlteros. Nós estamos lendo Provérbios 7, que fala justamente sobre adultério. Essa mulher disse que pagou os votos dela, que estava com Deus e que ela estava limpa e que eles poderiam sair juntos. O que ela estava dizendo? O que muitas pessoas dizem hoje: se a gente sair, depois a gente sai e vem na igreja e pede perdão, e está tudo bem. Não está bem, porque esse tipo de pecado se chama pecado deliberado. Eu pecar de maneira involuntária é alguma coisa diferente de eu pecar dizendo: eu vou lá, vou pecar e depois eu falo: Jesus, o Senhor sabe todas as coisas, me perdoa, né? Isso é uma forma de desonrar a Deus. Lá em Hebreus, existe uma passagem em que o autor fala que o pecado deliberado é como fazer com que Jesus morra novamente na cruz. É como você pegar Jesus e dizer: morre de volta, porque a sua morte não adiantou para nada. Eu continuo querendo fazer a minha própria vontade. Então, os adúlteros
aquela mulher que nós lemos em Provérbios 7, que fala assim: eu já paguei meus votos. A gente pode sair hoje, depois a gente paga de volta os votos e pede perdão de volta e depois continuamos a fazer a mesma coisa. Um outro dia um jovem dizia isso: eu não canso de pecar. É muito bom pecar. E ele estava falando de sexo. E ele falou: eu não canso de pecar e Jesus não cansa de me perdoar. Pessoas assim estão muito longe de Deus. Os homossexuais. Estamos vivendo numa era em que as pessoas não querem saber do próximo. Elas estão validando o faça o que você quiser. Você é dono do seu corpo. Mas isso é uma mentira do mundo. Nós vamos ler aqui adiante nesse texto que o dono do nosso corpo é o Espírito Santo. Quem quer andar com Deus, entregou o seu corpo para Deus. Nós vamos ver aqui no versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. 20. Pois ele os comprou e pagou o preço. O preço ele pagou com a vida dele, para que eu e você pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Vamos voltar para Provérbios 7. De volta aqui em Provérbios 7, nós estávamos lendo o versículo 14, né? Paguei hoje os meus votos e a carne da oferta, ou seja, o sacrifício pacífico, né, está comigo. 15. Por isso saí procurando você. Eu queria encontrá-lo e você está aqui. Versículo 16. Já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. 17. Eu a perfumei com mirra, aloés e flor de canela. 18. Venha, vamos amar a noite toda. Passaremos momentos felizes nos braços um do outro. Veja que ela fala uma verdade aqui. Passaremos momentos. É isso que o mundo tem para oferecer para os que seguem o mundo. Apenas momentos. Mas o Senhor tem eternidade. O Senhor tem aliança. O Senhor tem vida eterna para aqueles que seguem a Ele. Aqueles que seguem a proposta do mundo, veja, o versículo 16 e 17, que ela forrou a cama com lençóis de linho colorido do Egito. Ela preparou os melhores lençóis, preparou perfume, mirra, aloés e flor de canela. O mundo muitas vezes quer nos atrair com as suas propostas e pinta as propostas de maneiras bonitas. Muitas vezes a proposta que o mundo está pintando para as pessoas é de comida farta. Quero aproveitar aqui o texto que estamos lendo, que está falando de adultério, que está falando de questões ligadas a sexo, que também tem a questão da comida. Muitas empresas, muitas propagandas de venha comer aqui, porque você terá uma grande experiência, e muitas pessoas se entregando para a glutonaria, ficando acima do peso, ficando com diabetes porque não controlam o açúcar, comem doces e doces e essas empresas estão ali, elas estão interessadas em vender. Quanto mais elas vendem, mais elas faturam. Elas não estão comprometidas com a sua saúde. É você que tem que ter esse compromisso de colocar um autocontrole em relação a quanto você come. Se nós voltarmos para o texto de 1 Coríntios, o texto que nós estávamos lendo, retornando aqui em 1 Coríntios capítulo 6, nós vemos que além de Paulo falar a respeito dos imorais, dos ídolos, dos adúlteros, dos homossexuais,
Aqui no 10, dos ladrões, dos avarentos, dos bêbados. Os bêbados, muitas pessoas ficam vendo aquelas propagandas muito bonitas de bebidas alcoólicas. Os caluniadores, os assaltantes. Tem um momento aqui em que ele fala, olha o 12. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Olha o 13. Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago, e o estômago existe para o alimento. O que ele está falando aqui no 13? Dos glutões. Tem pessoas que falam, vamos comer, porque a vida é sobre comida, é sobre comer e comer e comer. Agora veja o que Paulo fala aqui, sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade. A imoralidade envolve também comida em excesso, mas para servir o Senhor, e o Senhor cuida do nosso corpo. O nosso corpo também faz parte do reino de Deus. Como nós lemos ali, versículo 15. Aquele versículo 19 que nós lemos. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês? E lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois ele os comprou e pagou o preço, portanto usem o seu corpo para a glória dele. Aproveitando que voltamos aqui no texto, tem um trecho aqui, no versículo 15, que Paulo fala assim, será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Quando alguém deita com uma pessoa imoral, está pegando o corpo de Cristo, porque eu e você fazemos parte do corpo de Cristo, e se unindo com um corpo estranho. Versículo 16. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? Lá em Gênesis 2:24 está escrito que o homem tomará a sua mulher e com ela será uma só carne. Então, quando você deita com uma pessoa, você está se aliando com ela, você está ligando o seu espírito com o espírito dela. Você vai carregar uma parte espiritual daquela pessoa. As escrituras sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Paulo aqui está citando Gênesis 2:24. Agora, versículo 17. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com ele. Por isso que ele fala no 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. E aí vem esse versículo 19 que nós já lemos, que fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que vive em nós, e que nós não somos de nós mesmos, mas nós somos de Deus, porque Ele nos comprou e Ele pagou o preço por nós. Portanto, essa questão da comida, ele fala aqui no versículo 13, que alguém vai dizer, o alimento existe para o estômago e o estômago existe para o alimento. Não! Nosso estômago existe para nos alimentarmos, para termos saúde, para cumprirmos o propósito de Deus. Não para se entregar ao prazer de banquetes e para se empanturrar, trazendo complicações na própria saúde, onde existem tantas pessoas que estão muito acima do peso, existem pessoas que estão sendo desafiadas todos os dias por causa de comida. Retomando Provérbios 7, nós estávamos aqui no versículo 18, né? Veja, venha, vamos amar a noite toda, passaremos momentos felizes nos braços um do outro. O mundo só tem momentos, mas o Senhor tem eternidade. 19. O meu marido não está em casa, ele foi fazer uma longa viagem. Olha a proposta, né? Você vai entrar na casa de uma mulher que já tem marido, mas não tem problema. O meu marido não está em casa, ele foi fazer uma longa viagem. 20. Levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias.
21. Assim, ou seja, com essa estratégia, ela o tentou com os seus encantos e ele caiu na sua conversa. Versículo 22. E num instante, ou seja, num instante, num piscar de olhos, num estalo, lá foi ele com ela, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha. 23. Onde uma flecha atravessará o seu coração. Era como um pássaro que entra num alçapão sem saber que sua vida está em perigo. Quando você se envolve com uma pessoa casada, você está entrando em uma prisão. Você pode ficar escravizado emocionalmente com essa pessoa. Muitas mulheres que se envolvem com homens casados ficam sofrendo com a promessa mentirosa do homem que diz: eu vou deixar a minha família, eu vou ficar com você, eu vou assumir você. Mas eles não assumem. E mesmo que venham a assumir, você estará longe do propósito do Senhor. Deus tem uma pessoa que é solteira, que pode se casar com você sem nenhum tipo de problema, onde você pode construir uma vida feliz, com paz e com segurança. Mas no mundo existem essas tentações. Versículo 24. Agora, meu filho, escute, preste atenção no que vou dizer. 25. Não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração. Não ande atrás dela. Esse versículo 25 também pode ser lido para as mulheres. Não deixe que um homem que apresenta propostas tentadoras para você ganhe o seu coração. Não fique atrás dele. Versículo 26. Pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos, que nem dá para contar. 27. Se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos pelo caminho mais curto. Olha o que o versículo 27 fala. Se você for à casa dessa mulher, você está pegando um atalho, está pegando o caminho mais rápido para a sepultura. Sepultura espiritual, porque você fica longe de Deus. Deus não se agrada do pecado. Sepultura na vida moral, porque a pessoa que faz isso sempre fica com aquele pensamento, mas a pessoa é casada. Então, tem que sair com disfarce, tem que sair em horários programados, tem que ficar com a pessoa sempre em oculto, tem que ficar sempre no segredo, não pode colocar a foto que está com aquela pessoa para apresentar aos amigos, tem que viver uma vida dupla. Nada pior do que você viver uma vida em que você tem que ficar se escondendo, tem que ficar se ocultando. Você não tem segurança, você não pode contar com aquela pessoa se você fica doente. Você não tem aquela pessoa para você dizer: está comigo. Isso leva à morte. Portanto, Provérbios 7 fala sobre o perigo da mulher adúltera, o perigo do homem adúltero, o perigo de se envolver com pessoas que são casadas. Não se envolva com pessoas que são casadas. Corra desse tipo de relacionamento, porque você cai numa situação dessas, pode parecer que é uma aventura que desperta adrenalina, que você fica num carrossel de emoções, mas esse carrossel de emoções tem destruído muitas pessoas que ficam acorrentadas porque no meio do caminho encontraram uma pessoa dessas e não conseguiram se livrar da experiência, das sensações, de tudo aquilo que sentiram com aquela pessoa. E elas ficam escravizadas, procurando alguém que possa ficar no lugar daquela pessoa porque ficaram presas com isso. Vamos fazer uma oração por aquelas pessoas que caíram nessa situação. Se você caiu nesse texto, nesse vídeo, e você é uma dessas pessoas que caiu nessa situação e ficou preso ou ficou presa a alguém,
Vamos fazer uma oração para que o Senhor agora quebre esse mal, para que você consiga esquecer dessa experiência e que o Senhor traga vida para você agora e não ande mais nesse caminho. Aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. Mude a sua vida. Cuide de você mesmo. Cuide de você mesma. Para que você esteja pronto, para que você esteja pronta para um relacionamento no Senhor. Antes de fazermos a oração pelas pessoas que estão acorrentadas, vamos fazer uma oração para quem ainda não aceitou a Jesus. Se você ainda não aceitou a Jesus, você pode aceitá-lo agora. Aceitar a Jesus significa que você vai entregar a sua vida para Ele para andar agora em um novo caminho. Um caminho preparado por Deus para você. Em que você vai ter a sabedoria, que é a palavra de Deus, como nós lemos aqui no versículo 4, e o Espírito Santo como seu entendimento. Então faça a seguinte oração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Então, com essa oração, você acabou de aceitar a Jesus como teu Senhor e Salvador. Então, Jesus agora é o teu Senhor. Você vai ler a palavra de Deus e vai ter a sabedoria como sua irmã, como diz aqui o versículo 4. E você vai orar todos os dias, pedindo para o Espírito Santo te dar entendimento daquilo que você deve fazer para andar com Deus. Você deve procurar uma igreja, uma comunidade de fé, onde você se sinta bem, conversar com novos amigos e amigas que sejam cristãos, se batizar nas águas. Quando você entra nas águas e quando você sai dali, você está dizendo que você está saindo dali para ser uma nova pessoa, que agora segue a Jesus. E você deve participar da ceia. Depois que você é batizado nas águas, você participa da ceia, que é uma comunhão onde se faz uma apresentação de um pão que é partido em pedaços e que simboliza o corpo de Cristo que foi partido por mim e por você. E onde as pessoas bebem um cálice com suco de uva que simboliza o sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado. Então, se você agora aceitou a Jesus, você é nova criatura em Deus, que você possa segui-lo daqui por diante, todos os dias até chegar ao céu. Vamos orar agora por aqueles que passaram por essa situação e que estão eventualmente presos, que estão presos por causa do sentimento em relação a alguém, alguma pessoa que ficou no passado, que o Senhor venha trazer libertação. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, intercedendo por aqueles que meditaram nessa palavra e que lembraram talvez de alguma pessoa com quem tiveram algum relacionamento no passado e que não deu certo porque não era da sua vontade. Eu peço que o Senhor agora liberte no mundo espiritual essas pessoas que estão presas e acorrentadas com esse mal, que elas consigam receber libertação e consigam ficar livres dessas memórias e dessas experiências e que elas consigam ficar totalmente limpas para que possam ter as suas vidas guiadas pelo teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo traga o novo, traga não só momentos, mas traga a vida eterna, uma vida com abundância de paz, alegria, felicidade em Cristo, e que essa pessoa possa encontrar uma pessoa que é preparada pelo Senhor segundo a tua palavra, para que possa ter um casamento abençoado e feliz, segundo o teu propósito, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Se você conhece alguém que está nessa situação, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Alguém que está nesse caminho de fornicação ou que está
no homossexualismo, nós lemos lá 1 Coríntios 6, a pessoa pensa que eu posso fazer tudo o que eu quiser. Nós lemos lá em 1 Coríntios 6, não é assim. E nós estamos vivendo dias em que até nas igrejas tem pessoas que dizem: Deus é amor, então você pode fazer tudo o que você quiser. Mas essas palavras, elas não estão de acordo com a Bíblia. Deus é amor porque ele perdoa aquele que se arrepende e corrige o seu caminho. É nesse sentido que ele é amor. Ele é amor porque ele é um pai que nos quer ver no caminho certo. Compartilhe essa palavra para aqueles que precisam de libertação nessa área de imoralidade sexual e também, se você conhece alguém que está lutando com essa questão de alimentos, você pode sugerir esse vídeo para que a pessoa veja aquela parte dos alimentos. Mas nós vamos ter mais adiante um capítulo de Provérbios que só fala só sobre isso, sobre bebida e sobre comida. Se você está acompanhando a série, nós vamos chegar nesse capítulo. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.